queria convidá-los para a gente começar aqui em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nós vamos a partir do versículo 36. Lucas falou, Vanusa. Um abraço, mana querida. Vamos em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Se eu pudesse dar um nome para essa nossa mensagem de hoje, esse nome seria não desperdice os seus pecados. Eles possuem serventia para o crescimento da consciência no Evangelho. Por um lado, falando assim, parece até pressupor, parece até pressupor que o que esteja ocorrendo aqui seja um tipo de estímulo ao pecado, mas de fato, sem sombra de dúvida que não é. Até porque, tendo sido nascidos e criados numa cultura judaico-cristã, nossa consciência de imediato já é habilitada a se manifestar com culpa e desconforto toda vez que a gente viola uma linha que tenha nos sido ensinada como sendo errada ou prejudicial. No entanto, todavia, entretanto, a grande verdade é que se existe um desperdício, e eu coloco por desperdício porque, assim como na natureza, referente ao próprio lixo produzido pela natureza, não existe lixo, porque tudo é reciclado, tudo é reciclável. Assim também nas nossas produções em comparação ao Evangelho do Reino. Tudo é reciclável. Porém, existe na gente uma instância, na psicologia denominada juiz interno, e um nome mais técnico eu poderia denominar de superego, que no conflito com a nossa relatividade, no conflito com a nossa fragilidade, não admite nem a nossa fraqueza, nem a nossa fragilidade. E impõe uma ditadura perfeccionista, onde se a gente não acertar o tempo inteiro, onde se a gente não for impecável o tempo todo, logo, consequentemente, o resultado será o inferno, nem que seja o inferno de ser. O inferno de ser. E como se dar o inferno de ser produzido pelo nosso juiz interno, pelo nosso superego? O inferno de ser se dá pela culpa, se dá pelo medo, se dá por todas essas reações desencadeadas pelo nosso superego, na intenção de padronizar os nossos comportamentos e produções na direção de um ideal. Ora, fustigados pela culpa, quanto menos nós tivermos lastro para admitir os nossos erros, as nossas relatividades, menos substrato de subjetividade haverá para a introdução do Evangelho no nosso coração. E aí, agora,
Estamos começando a entrar num terreno um pouco complicado, aparentemente estranho, mas é então mediante essa introdução que eu quero começar a ler esse texto que nós vamos refletir juntos. E a partir dele isso vai fazer sentido para a gente, que é o que está em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36. E diz o seguinte: convidou um dos fariseus, no caso convidou Jesus, um dos fariseus convidou Jesus para que ele fosse jantar na casa dele, desse fariseu. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Porque é pecadora. Ela já estava estigmatizada no grupo, ela era pecadora. Ao ver isto, o fariseu que a convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem, Simão, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados. Muitos perdoados. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: perdão, quem é este que até perdoa pecados? Essa história me chamou a atenção porque lembram do que eu disse no início? Se eu pudesse
Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, seria: não desperdicem os seus pecados. Não desperdicem a sua relatividade. Não desperdicem a sua finitude. Não desperdicem. A grande verdade é que a maioria de nós acabam desenvolvendo uma relação apenas com o seu próprio juiz interno. E essa relação entre errar e acertar acaba se neurotizando. Se neurotizando porque entra num conflito interno de cobranças e desavenças, e autoimposições, onde o tiro sai pela culatra e a melhor definição para o resultado desse tipo de embate interno é proferido pelo próprio apóstolo Paulo. Aquilo que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Essa é a neurose essencial que nos acomete quando, no nosso afã de acertar, a gente desenvolve um pavor da possibilidade de errar, como se isso nos tornasse execráveis diante de Deus. Ora, quem caminha comigo sabe e me conhece que nem direta e nem indiretamente eu estimulo a qualquer tipo de erro para que a graça seja mais abundante, conforme um certo celeuma que se formou em torno de Paulo e o fez, por exemplo, escrever o capítulo 6 da Epístola aos Romanos. Pecaremos nós mais para que então seja a graça mais abundante? De modo algum. Como nós pecaremos nós, o que para o pecado nós já morremos? Então a grande verdade é que aqui não é um estímulo a pecar, porque o que eu estou dizendo aqui não é necessariamente do que a gente faz, e sim daquilo que a gente é. Porque nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós possuímos a transgressão na essência. Portanto, as nossas produções, todas elas, em algum nível, elas já são produzidas com a chancela de um desvirtuamento mínimo que seja. Pureza e humildade de coração, na minha concepção, só houve um que passou aqui com tal configuração interna. Tirando ele de filhos nascidos de mulher, todos nas suas produções, mesmo nas mais altaneiras, altruístas, bondosas, ainda assim carregam no seu bojo, nem que seja sutilmente, algum nível de desvirtuamento e de deturpação. Assim somos nós. Só que a presença do juiz interno instalado aqui na nossa subjetividade, ele proíbe isso. E aí inicia-se a esgrima interior. A esgrima, a batalha, o conflito, a guerra, e de modo a gente sempre está querendo apresentar diante de Deus o sacrifício mais perfeito, o comportamento mais plausível. A nossa preocupação com relação a Deus não é de oferecermos a Ele o culto da nossa verdade, e sim de oferecermos a Ele o culto da nossa pretensa perfeição.
da nossa pretensa perfeição. E, inclusive, uns neurotizam-se a tal ponto de que, se eles sentem algum peso na consciência, eles mesmos se autoproíbem de ir no culto. Como que eu vou na presença de Deus assim? Como é que eu vou lá, sim, sujo? Outros, inclusive, se autoproíbem ou são proibidos por terceiros de participar, por exemplo, dos sacramentos. Sujeito, na hora de ceiar, se com a consciência, não, como é que eu vou estar na presença de Deus dessa forma? Portanto, é a síndrome de Adão e Eva pós-queda. A gente quer se apresentar diante de Deus sempre vestido das presunções, das nossas certezas e das nossas concepções de adequabilidade, de estética, para ouvir da parte de Deus o seguinte: Adão, Eva, quem disse para vocês que vocês estavam nus? Quem contou isso para vocês? Sempre vi vocês nus. Por que que agora vocês se apresentam diante de mim de roupa? Com essa tanga aí? E assim é a nossa relação diante de Deus. É a relação onde, para estar com Deus, a gente precisa cumprir a lista de critérios daquilo que é imposto pelo nosso próprio juiz interno, como que sendo o critério mínimo do qual nós temos que estar vestidos, de preferência já dentro de um certo tempo, para que então possamos desfrutar da sensação de sermos dignos de entrarmos na presença de Deus, de participarmos de uma ceia ou de fazermos alguma ministração em favor do próximo. Porque se pelos holofotes do nosso juiz interno alguma coisa for capturada fora da linha, nós já somos imediatamente privados dessa sensação. E isso nos coloca num turbilhão de uma sensação no polo contrário, que deprecia a nossa autoconfiança, a nossa segurança, e nos coloca naquele patamar de que eu preciso de distância daquilo que seja de Deus, daquilo que seja santo, porque se eu forçar essa aproximação, é capaz de eu ser fulminado pelo modo torto como eu me sinto, como eu me vejo. E aí entra o título, tema da nossa mensagem: não desperdice os seus erros. No Evangelho, eles são substratos para o crescimento e para o desenvolvimento e para o milagre do paradoxo, onde é justamente na sua fragilidade que se manifestará a glória de Deus. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, de que a glória de Deus ela se manifesta em vasos de barro. Porque é justamente pela conjunção desses opostos que se faz a síntese perfeita da relação de Deus com os homens. Ora, veja esta mulher que era pecadora, constituída e concebida como tal na sociedade em que ela vivia. Já uma mulher estigmatizada, que em tese, principalmente em público, era uma mulher proibida de se aproximar de figuras atreladas à liderança do poder religioso da época. Porque se ela caminhasse perto, ou se essas autoridades fossem vistas falando com ela,
Isso traria corrupção para a imagem dessas lideranças. Mas com Jesus foi diferente. Ela entra na casa de Simão, mesmo sendo pecadora, chega aos pés de Jesus, sem se explicar, sem se auto-justificar, sem explicações. Ela apenas chora e expressa consternações de carinho, de adoração e de contrimento, de contrição nos pés de Jesus, regando os pés de Jesus com as próprias lágrimas, enxugando com o cabelo e ungindo o pé de Jesus com unguento. E aí olha que interessante, Simão, que estava presente, nos seus pensamentos ele vai lá e ele profere o juízo do superego, do juízo interno. Ele pensa, se este fora profeta, ele bem saberia quem é a pessoa que está ali nos pés dele fazendo esse tipo de coisa, porque é pecadora. Isso porque na concepção do superego, né, o pecador não se mistura com o santo. E para Jesus, que trazia o olhar do amor, entre o santo e o profano, o amor produz a síntese perfeita. E o que estava acontecendo ali era uma manifestação de amor, que o superego no seu olhar não alcança, mas que Jesus ali entendeu a mensagem. E aí Jesus ele faz a seguinte parábola. Um senhor tinha um determinado credor. Ele tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. Ambos não tinham como pagar. Portanto, esse credor resolveu perdoar a ambos. Qual dos 2, Simão, o amou mais por isso? E Simão responde, suponho que aquele a quem mais se perdoou. E Jesus disse, julgaste bem. Veja como, em outras palavras agora, parafraseando a sequência do texto que nós lemos aqui, Jesus começa a explanar. Julgaste bem. Qual desses? Jesus diz, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher aqui, Simão? Eu entrei na sua casa e não me deste água para os pés. Sabe por quê, Simão? Porque você carrega a presunção de perfeição. Você dispõe da fama diante do grupo de ser santo. Você, portanto, está psicologicamente psicologicamente imune da percepção da sua própria relatividade, porque o modo como o seu olhar se auto-percebe é como sendo um ser não relativo, mas absolutizado pela retidão, pela perfeição e pelo que é correto. Já essa mulher, ela tem na percepção dela a consciência de sua própria relatividade. E olha a diferença que isso produz. Olha a diferença que isso produz. Aí ele vem. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Quem é que faz isso? Isso é um gesto de humilhação totalmente desprendida,
como quem já não está negociando com nenhum dos observadores. Houve ali uma suspensão de qualquer preocupação de ela ser julgada por qualquer daqueles homens. Ela entra e começa a fazer uma prática notória, mas absolutamente íntima, particular e singular na interação que ela estava tendo com Jesus relativo àquilo que Jesus significava para o íntimo do coração dela. Então ela começa a chorar e a regar os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enxugar com os cabelos. Que manifestação é essa? Que manifestação é essa? Da onde isso vem? Será que algum daqueles escribas e fariseus que estavam ali seriam capazes de tal desdobramento? De maneira alguma. Jesus diz: vocês não me ofereceram nenhum copo d'água quando eu entrei. Vocês não me deram nenhuma água para os pés, para eu molhar os pés aqui das ruas. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo. Chegou na distância. Sabe, aquela coisa assim. Você entra na minha casa, mas... né? E a mulher não parou, entretanto, desde que entrei, ela não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Se a nossa frutuosidade no Evangelho é baixa, é porque a gente pouco ama. E se a gente pouco ama, é porque nós fomos pouco perdoados. E se nós fomos pouco perdoados, é porque nós agimos que nem Simão. A gente não se permite admitir a nossa própria relatividade. O nosso superego, ele não permite a gente reconhecer a nossa própria imperfeição. Porque na nossa neurose essencial de ser, nós estamos sempre nos cobrando ser além daquilo que nós somos. E o modo como nós interagimos com isso é pela via do olhar do outro. O nosso superego, ele projeta, ele triangula essa interação interior por intermédio do olhar do outro. E pela via do olhar do outro, a gente tem vergonha de reconhecer as nossas fragilidades. A gente dá as desculpas mais esfarrapadas da face da terra, mas a gente não reconhece a parte que nos cabe. A gente se esquiva, a gente esconde, a gente omite, a gente disfarça. Porque o olhar do outro é o principal exemplo do qual nos tornamos fóbicos, de sermos flagrados nas nossas imperfeições. E, portanto, conquanto a gente vá se tornando bem-sucedido a disfarçar a nossa própria realidade, e que, obviamente, não é uma realidade só de imperfeição. Nós temos pontos positivos também, mas aquilo no qual nós nos exercitamos a disfarçar é apenas as nossas imperfeições, porque todos os nossos pontos positivos, eles são sistematicamente trabalhados para serem exibidos, para serem mostrados. E aí acaba que a concepção geral das pessoas ao redor, elas acabam sendo de que nós somos uma pessoa 100% em tudo.
em tudo o que fazemos, em tudo o que falamos, em tudo o que pensamos. E isso começa a produzir na gente uma sensação de Simão, desse Simão aqui, desse fariseu aqui. Uma sensação de que, você me desculpa, eu posso até não ser perfeito, né? Mas eu não sou a pior das criaturas. É a maneira como a gente encontrou de nos imunizarmos contra o poder nocivo e destrutivo da culpa. É criando essa interação de camuflamento das nossas próprias realidades perante o olhar do outro, para que uma vez que o outro, tendo uma concepção positiva sobre a gente, possamos, portanto, ludibriar a nossa sensação de finitude, de pequenez, de relatividade e, por conseguinte, conseguirmos então nos desvencilhar da doença da culpa. Porém, essa estratégia instintiva psicológica, ela nos coloca no caminho do desperdício da nossa relatividade. Da nossa relatividade. Porque, Felipe, o que você está querendo dizer então? De que o caminho é eu colocar e estampar todos os meus defeitos nos outdoors da rua para todos verem? Não. Não é esse o caminho. A grande verdade é que no nosso afã de disfarçar e de esconder, por vezes até de nós mesmos, a gente desenvolve a presunção de sermos melhores do que a gente realmente é. E de fato a gente não vai matar, não vai roubar, não vai estuprar, mas por outro lado nós vamos nos tornar esses seres medianos, simplórios, simplistas, sabe? Normais. Porque mulheres como essa daqui, que surpreendem, que estão para além do olhar das pessoas sobre ela, que entra e invade a casa de um fariseu, de um santarrão, e começa a molhar os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enxugar com os cabelos, num gesto notório e admirável de devoção. Esse tipo de entrega é da ordem da exceção. Porque para ser assim, só alguém com uma percepção profunda da sua própria relatividade e que decide se entregar em fé ao amor de Deus, confiando de que não será condenada. Imagina o risco que essa mulher criou. Ou vocês acham que essa mulher, ela fez isso porque era Jesus? Jesus era uma novidade naquela época. Jesus era um homem de 30 anos. Tentem visualizar a situação que aconteceu aqui. Hoje a gente bate o olho, é como se cada um já tivesse uma imagem de quem é Jesus, mas ali era tudo muito revolucionário o que estava acontecendo. E olha a probabilidade daquela mulher ser enxotada daquela casa. Sai daqui, mulher pecadora. De ouvir daqui, mulher, olha equilíbrio. Quem deixou essa mulher entrar aqui? Tira ela daqui. Qual a probabilidade que vocês não acham que essa mulher não teria de vivenciar isso? E ela invade aquela casa. Ela sabia que todos ali sabiam quem ela era. Inclusive não é de se duvidar de se muitos daquela casa já não tivessem se servido dos serviços dela. Mas estavam todos ali camuflados pelo seu próprio paredão de perfeição. E ela entra, e mesmo numa reunião pública, que era onde aqueles homens mais tinham pavor de serem vistos próximos dela, que ela entra, e ela era uma mulher que ela sabia. Naquela época, nessa altura do campeonato, a pessoa já sabe. Vocês veem até pessoas hoje de rua, você para no sinal,
Você vê, os rapazes, eles chegam no sinal e eles já chegam levantando a camisa, né, para eles se aproximarem do seu carro. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem a mensagem que eles passam quando eles se aproximam do seu carro. Eles sabem. Eles sabem, quando eles querem te fazer uma abordagem sem ter má intenção, eles já levantam, porque eles sabem as reações que eles provocam quando eles se aproximam. E essa mulher, ela sabia qual é a reação que ela provocava quando ela se aproximava de determinadas figuras atreladas à pureza e à santidade da época. Então é justamente naquele ambiente que ela entra. Naquele ambiente crivado de homens com essa mentalidade que ela entra. E vocês acham que aquilo não foi um gesto de fé? De ela sendo quem ela era, é justamente naquele ambiente que ela entra e ela começa a se lançar aos pés de Jesus, correndo um risco danado de a pessoa que estava ali dar um chute nela e dizer: que audácia é essa? Diga-se de passagem que Jesus ia ficar bem zaço na fita daqueles homens que estavam ali se Jesus fizesse isso. Mas Jesus era Jesus, né? E ele era o Cristo. Ele estava trazendo um ângulo de perspectiva que era inacessível àqueles homens que estavam ali, àqueles conhecedores da lei, àqueles doutores da religião. Eles não enxergavam pelo ângulo que Jesus estava inaugurando ali naquele momento. E ele via por um ângulo que eles não conseguiam ver. E ela começa a se manifestar ali naquele gesto extraordinário de devoção, que só faz quem muito ama. E só muito ama quem se viu muito amado. E só se vê muito amado quem se permite render a própria relatividade a Deus, a Cristo Jesus, e não ao superego. Ora, esse fenômeno que ocorreu com essa mulher aqui aconteceu com o apóstolo Paulo. Qual de todos os apóstolos foi o mais frutuoso? É só vocês pararem para fazer uma análise. Foi Pedro? Foi João? Foi qual dos apóstolos foi o mais frutuoso? Todos esses outros apóstolos, eles foram pescadores. Uma vida simples, uma vida digna, uma vida considerada plausível no seio da sociedade. Paulo, de uma certa forma, também. Mas Paulo, ele entrou numa rota que diz Atos capítulo 9, de que ele respirava a ameaça. Paulo matou gente. Paulo, enquanto ainda Saulo, ele torturou gente. Ele mandou prender gente. Ele fez maldade com muita gente, até que ele cai do cavalo. Que ele cai do cavalo com aquela visão, e aí vem aquela icônica palavra: eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E por que Paulo depois se tornou o apóstolo mais frutuoso de todos os outros apóstolos? Porque a quem muito se perdoa, muito ama. Muito ama. Mas como que a gente muito amará se a gente mesmo camufla as nossas imperfeições de nós mesmos? Se a cada ponto fraco que a gente detecta, a gente tem vergonha e esconde. Se a cada imperfeição que a gente percebe, a gente não vai nem na reunião, a gente nem ceia, porque a gente não se sente digno, a gente se tranca, a gente só se aproxima de Deus quando a gente se sente que nem Simão, quando a gente sente um religioso validado pela perfeição da
da correção e da estética bonita dos nossos comportamentos diante dos homens. Aí a gente vai garboso para os encontros sagrados. Porque quando a gente está em pecado, aí a gente se esconde. Esse em pecado, quando a gente se depara com a nossa relatividade, a gente se esconde, a gente se esquiva. Porque a grande verdade é que no que diz respeito às nossas imperfeições, a gente não lida com Deus, a gente lida com o nosso superego. Com o nosso superego. Porque nós só iremos conhecer a profundidade do amor se diante de Deus a gente se predispor a se desnudar. Sem vergonha, sem medos de ser condenado, sem medo de ser massacrado. E é essa percepção, por exemplo, que Paulo sempre teve. Paulo, embora ele tivesse reconhecimento da frutuosidade dele, ele entendia: eu sou o menor dos apóstolos. O menor dos apóstolos. Eu persegui a igreja. Olha o movimento que Paulo deu. Aqui em Filipenses, eu creio que seja o verso mais... o verso que carrega bem o espírito, o complemento do espírito disso que nós estamos falando, em Filipenses no capítulo 3, quando ele diz para se acautelar dos cães, que são aqueles obreiros fraudulentos e maus, que eles impunham a circuncisão como status quo de espiritualidade, promovendo diferenciações de superioridade para quem era circunciso e quem não era circunciso. E aí Paulo ele vem desarticulando esse conceito e esse pensamento, e ele diz: acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí vem o versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Nossa, isso dá para escrever um livro. Bem que eu poderia confiar também na carne. Ele dizendo, bem que eu poderia confiar na carne. Se fosse esse o critério, olha aqui. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Essa justiça que há na lei é a justiça das visibilidades. É aquilo que diz respeito à sua reputação na boca do povo. Não é irrepreensível no coração. É irrepreensível na estética dos comportamentos exteriores. Ele era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, não tendo o superego que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esse é o caminho. A grande verdade é que existe muito medo que vai se tornando maior ainda e nunca cessa
porque o que a gente está procurando o que a gente está fazendo é uma relação com o nosso próprio juiz interno. A gente tem vergonha de nós mesmos, de nós sentirmos medo diante de Deus. E a gente acha que Deus vai nos punir por causa disso, porque a gente sente medo, porque a gente sente culpa, porque a gente se sente inferior, porque a gente não se sente confiante, porque a gente se sente errado. E todos esses sentimentos, eles predominam na consciência e impõem o nosso afastamento de Deus como sendo a tirania do nosso superego, na suposta condução do nosso acerto de coisas. E as pessoas não percebem que quanto mais elas se enveredam por esse caminho, mais os sentimentos que elas querem abafar crescem e a dominam. Porque a grande verdade é que, diante de Deus, aí vamos voltar para o tema dessa nossa mensagem. Tema dessa nossa mensagem. Não desperdice os seus pecados. Não desperdice a sua relatividade. Não desperdice a sua finitude. Não desperdice isso com culpa. Não desperdice isso com vergonha. Não desperdice isso com ocultamentos e disfarces, e com omissões, e com camuflamentos. Porque tudo isso no reino de Deus é substrato para te tornar mais sensível para conhecer a profundidade, a largura e a altura do que seja o amor de Deus. E aqueles que muito forem alcançados por esse amor, muito amarão. E aqueles que muito amarem, revolucionarão esse mundo. Portanto, a cada dia que passa, eu venho fazendo esse treinamento comigo mesmo, para ir desacionando as defesas automáticas que vivem sempre tentando me disfarçar diante do olhar dos outros, para que eu seja sempre um insuportável flagrante diante de Deus. Insuportável do ponto de vista do meu próprio superego. É porque o superego não é, para ele é insuportável ter que admitir fragilidade, finitude, relatividade, principalmente quanto mais vai passando o tempo, quanto mais vai passando os anos, quanto mais idade e experiência você vai tendo, quanto mais conhecimento você vai adquirindo e, por conseguinte, quanto mais as expectativas das pessoas vão se formando sobre a gente vai dando cada vez mais munição para o superego e impor sobre a gente a obrigação de que a nossa relatividade precisa ser extinta. E quanto mais a gente extingue a nossa relatividade, não de fato, jamais conseguiremos relativizar o fato da nossa relatividade. Porém, a percepção sobre a nossa própria finitude e relatividade, essa sim pode ser extinta, no modo como o superego começa obsessivamente a querer nos levar a crer de que somos melhores de fato do que aquilo que a gente é. E quando essa predisposição mental predomina, a gente desenvolve o espírito de Simão, esse fariseu aqui de Lucas capítulo 7, que é uma pessoa que até recebe Jesus. Ele recebe Jesus. Jesus entra na casa dele, mas ele não oferece uma bacia de água para os pés de Jesus. Ele não dá um ósculo em Jesus. Ele não unge a cabeça de Jesus.
ou melhor dizendo, ele não chama atenção em nada de Jesus, ele é apenas um sujeito normal. Agora, se chega alguém que surpreende o Cristo, foi aquela mulher, com total consciência da sua relatividade, mas não negociando as suas imperfeições com o seu próprio senso de justiça, ela entra crendo na misericórdia, crendo que não será julgada, e naquilo em que ela não é julgada, e pelo contrário é perdoada, então ela muito ama. E aí surpreende. E aí faz aquele movimento que traz um diferencial extraordinário. Portanto, para sairmos dessa normose, dessa normalidade mórbida, que não nos leva nem tanto para baixo, nem tanto para cima, para sermos cheios do Espírito Santo, e mais aqui, como Paulo fala em Efésios, no capítulo 3, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Meus amigos, isso não é mágica, isso tem a sua exata proporção do quanto que você permite admitir as suas próprias relatividades, sem fuga, sem culpa, sem vergonha, diante de Deus, quebrantado diante de Deus. E é lá que você não vai ser condenado. E é pela percepção do quanto que você é perdoado que isso fará nascer dentro da gente a efervescência do amor. E é por essa seiva, é por essa força, é por esse poder que tudo à nossa volta vai sendo transformado, a começar de dentro para fora. Portanto, saia debaixo dessa figueira, tire essa tanguinha que você colocou diante de Deus, pare com essas pretensões de eu só vou se eu estiver me sentindo conectado, eu estou me sentindo em pecado, então eu não vou ceiar, eu estou me sentindo pecado, então eu não vou orar, eu estou me sentindo distante, então eu não vou me conectar. Pare dessas deliberações da justiça própria, que fica determinando por você mesmo qual a concepção de Deus em relação a você, e portanto justificando estigmas de inferioridade e desqualificação de você perante os demais, porque em Cristo Deus é amor. Aceita que dói menos, creia, confie, se entregue para isso, para que, como Paulo diz aqui em Efésios, para que você possa compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E é essa percepção que abre caminho para a revolução. Para a revolução que começa de dentro para fora. Porque já até Freud, que se dizia ateu, ele disse: como é ousado aquele que se sabe amado. Como é ousado aquele que se sabe amado. E um dos maiores obstáculos que a gente tem para essa percepção é o quanto nós nos camuflamos de nós mesmos, desperdiçando a nossa relatividade com a culpa e a vergonha. E, portanto, nos pressupondo melhor do que nós somos. E com isso nós adquirimos essa normose mórbida de Simão,
o fariseu, que recebe Jesus, mas é uma recepção absolutamente corriqueira, superficial, chegando só na epiderme, nada visceral, nada surpreendente, nada com amor. Porque impedido pela própria justiça própria, ele não acessava a sua relatividade diante de Jesus. Porque diante de Jesus ele só queria transparecer o quão perfeito ele era, para quem sabe ouvir de Jesus: Simão, você é um diferencial, hein? Simão, ó, você é um garoto prodígio, hein? Tá aqui meus parabéns para você, Simão. Não é o que a gente quer ouvir aplausos o tempo todo. Porque esse é o mecanismo instintual da nossa fuga contra o desconforto da culpa e da vergonha. Mas em Cristo nós temos esse mergulho, esse convite para o mergulho e para a entrega nele, em fé, de toda a nossa relatividade, a fim de que nele nós sejamos acolhidos pelo amor e pelo perdão, e nisso desabroche uma percepção e um sentido de amor que nos dará fôlego, vida e poder para todas as coisas boas da vida. É isso, meus amigos, é isso, amigos do Insta. Nós agora vou aqui me despedir do pessoal do Insta. Eu não sei quanto tempo ainda temos, mas eu vou até aproveitar aqui para fazer uma oração, e vou fazer uma oração aqui junto com o pessoal do Instagram. E não vai dar, gente, não vai dar. Quero fazer uma oração com calma, e o Instagram já começou a contar os 2 minutos para encerrar a chamada. Então eu vou preferir me despedir de vocês, amigos, e vou me voltar aqui para o pessoal que está no grupo do Zoom. Domingo que vem, com a graça de Deus, em torno aí de 11h20, nós estaremos de volta para mais uma mensagem e uma reflexão, tá bom? Gente boa, muito obrigado pela presença de todos vocês, viu? Um beijo, um ótimo domingo, um ótimo feriado para todos vocês. Deus abençoe, meus amigos. Valeu!